Oi gente, estamos de volta para mais uma videoaula. Agora o nosso objetivo é fazer alguns exemplos de cálculo do fluxo do campo elétrico, tanto utilizando a lei de Gauss, como também utilizando a própria definição do fluxo, aquela integral dupla E escalar n ds. Como nos cálculos que vão seguir para utilizar a lei de Gauss, sempre passaremos pelo cálculo do fluxo do campo elétrico, então vale a pena fazermos esses dois exercícios para sentir bem como é que é o problema de calcular esse tipo de integral. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Então, o primeiro exercício resolvido aqui, que é o nosso exemplo, é o cálculo do fluxo do campo elétrico gerado por um campo elétrico uniforme E igual a 2,4 newtons por coulomb, que atravessa uma superfície semiesférica de raio R igual a 12 centímetros, cujo eixo é paralelo à direção do campo. Então vamos lá, como sempre, fazer a nossa figura. Está lá a nossa semiesfera, né? Tem um probleminha aqui nessa figura, que o eixo Z geralmente iria desenhado apontando para cima na vertical, e aqui está deitado. E é o eixo X é que está, né, na vertical para cima. Bom, mas é só para atrapalhar um pouquinho a cabeça, a gente não ficar tão bitolado, né? São dados o valor do campo elétrico, o valor do raio, que já deve ser passado para metro, né, foi dado em centímetros, e o problema pede para calcular o fluxo φ de E, que atravessa a superfície S, que é semisférica. Então vamos lá, né, a montagem. Já que é para calcular o fluxo, né, a gente deve utilizar a expressão, né, da definição do fluxo do campo elétrico, ou de qualquer campo vetorial, que é a integral dupla na superfície S de E escalar n ds. A normal à superfície, né, o n chapéu, ele vai ser, né, como a superfície é semisférica, qualquer ponto vai estar apontando na direção radial para fora. Então, n chapéu é o R chapéu. E escalar n, né, vai ser então o E, né, nós vemos ali na figura, foi dado o problema, está na direção de Z, portanto é E, Z chapéu, escalar R chapéu. E Z escalar com R chapéu vai dar um cosseno θ, né, essa é a própria definição das coordenadas esféricas. Então vamos lá, calcular, montar nossa integral e fazer o nosso cálculo, né? O escalar n, então, foi visto, que é cosseno θ, portanto, em coordenadas esféricas, lembrando que ds é igual a r ao quadrado seno θ dθ de φ, né? O R2 seno θ é o jacobiano, tá? Então o fluxo vai ser essa integral dupla de e cosseno θ, r ao quadrado seno θ dθ de φ. Agora é só uma questão de ajeitar os parâmetros e resolver a integral. Então estamos lá na nossa integral, né? Essa é a superfície da semiesfera, portanto a integral em θ e φ deve ser tal que o ângulo φ é aquele ângulo que pega o plano XY, portanto vai ser uma integral de 0 a 2π. O ângulo θ é o que vai, né, a partir do eixo Z, vai para baixo, e portanto, como é semiesfera, ele vai do Z, que é lá o topo, né, da semiesfera, até a metade do caminho, ao invés de ir até π, vai para π sobre 2. E o que tem lá dentro é cosseno θ, seno θ, lembrando que o E é constante, e a integral é em θ e φ, portanto o R também é constante, o R ao quadrado foi para fora da integral. Como nada depende de φ, podemos fazer a integral em separado, vai dar 2π, e aí nós temos que resolver aquela integral em θ de cosseno θ, seno θ. Como é que nós fazemos esse cálculo? Né? É só lembrar, né, das propriedades trigonométricas, que seno de 2θ é 2 cosseno θ, seno θ. Portanto, lá dentro da integral temos cosseno θ, seno θ, é simplesmente a integral de meio de seno de 2θ. Integral de meio de seno de 2θ é menos 1/4 cosseno de 2θ. Esse é o resultado. Substituindo os valores das extremidades da integral, 0 a π sobre 2, obtemos então a resposta final. φ é π e r ao quadrado. Foram dados os valores numéricos, agora é só ligar a calculadora, fazer a conta e finalmente temos o valor do fluxo do campo elétrico, que é 0,11 newtons metro ao quadrado por coulomb. Então está aí um cálculo bastante rápido, bastante simples do fluxo do campo elétrico. Agora vamos ao exercício número 2. É um pouquinho diferente. É dado que no centro de um cubo de aresta igual a A, existe uma carga pontual Q igual a 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E o problema pede para determinar, em primeiro lugar, o fluxo do campo elétrico total que atravessa todo o cubo, ou seja, as 6 faces do cubo. E o item B, o fluxo do campo elétrico através de somente uma das faces do cubo. São dados
o valor da carga Q, que é a carga pontual, que está no centro do nosso cubo, né? E vamos calcular o fluxo do campo elétrico através de todo o cubo. Como o cubo é uma superfície fechada, podemos usar a lei de Gauss para fazer esse cálculo, né? Então vamos lá usar a lei de Gauss, que diz que o fluxo do campo elétrico, que é a integral da superfície fechada de E escalar n ds, é igual à carga total sobre ε0. Né? A carga total, no nosso caso, é o que está no interior do cubo, é o Q, aquela carga pontual. Portanto, o fluxo que atravessa as 6 faces do cubo, na superfície fechada cúbica, é Q sobre o ε0. Né? Colocando os valores numéricos, o φ vai dar 3,6 vezes 10 a quinta newton vezes metro quadrado por coulomb. O item B, o problema pede para calcular o fluxo que atravessa apenas uma das faces do cubo. Né? Tá? Aí é lembrar, né, que por todo o cubo, nas 6 faces do cubo, calculamos no item A o valor do fluxo. É uma simetria total. Né? O cubo ele tem 6 faces idênticas, a carga Q está bem no centro do cubo, então não tem razão nenhuma para que o fluxo que atravessa uma determinada face seja diferente do fluxo que atravessa uma outra face. Portanto, cada face vai ser igual a 1/6, né, do fluxo que passa por todo o cubo. E, portanto, o fluxo vai ser igual a 6 vezes 10 a quarta newton vezes metro quadrado por cubo. É isso. 2 problemas bastante simples de cálculo de fluxo elétrico. Por hoje é só. Obrigado.